A essência da generosidade, entre intenção e ação. De Alessandro Santos, com desenvolvimento do instrumento da IA e com reflexões do próprio autor. Nome dos personagens: 1. Carlos Moedo. 2. Júlio de Castro e 3. Yasmin Lucélia Maranata. Capítulo 1. No Café da Lua. Às 18 horas, um café aconchegante, escondido nas ruas estreitas de uma cidade antiga, começava a se encher de um aroma irresistível de café recém-passado e especiarias. O café, chamado Café da Lua, era conhecido por seu ambiente acolhedor e sua decoração sofisticada. As paredes de tijolos expostos e o piso de madeira escura criavam uma atmosfera de requinte informal. As mesas pequenas, cobertas com toalhas de linho branco e vasos com flores frescas, davam um charme especial ao lugar. As portas de vidro, amplas e iluminadas pela luz suave dos postes de rua, proporcionavam uma visão tranquila da noite que caía. A lua cheia, esplêndida e brilhante, parecia se refletir nas superfícies de vidro, espalhando uma luz suave e mágica por todo o ambiente. O lugar estava decorado com velas acesas nas mesas, e o som de uma música instrumental suave preenchia o ar, criando uma sensação de tranquilidade. Carlos Moedo, um homem de meia idade com um olhar introspectivo e sereno, estava sentado a uma das mesas. Seus olhos escuros refletiam uma mistura de cansaço e sabedoria, acumulada ao longo dos anos. Vestia um terno escuro, ligeiramente amarrotado, e usava um relógio antigo que parecia carregar histórias de tempos passados. Ele tomava seu café com canela lentamente, apreciando cada gole como se fosse um momento de meditação. Seus pensamentos giravam em torno das conversas recentes, e ele refletia sobre a forma como as palavras e ações de seus amigos influenciavam sua percepção da vida. Ao seu lado, Júlio de Castro, um homem mais jovem, de cabelos desgrenhados e expressão pensativa, observava o ambiente com um misto de curiosidade e introspecção. Vestia uma camisa de algodão azul e jeans, com um olhar atento para cada detalhe ao seu redor. Sua xícara de café estava generosamente polvilhada com canela, e ele mexia na bebida enquanto ponderava sobre as discussões que tivera com Carlos e Yasmin. Ele processava cada pensamento com um cuidado quase acadêmico, buscando entender as complexas dinâmicas emocionais e as motivações que guiavam seus relacionamentos. Yasmin Lucélia Maranata, a terceira no encontro, era uma mulher de presença marcante, com uma aura de intensidade e complexidade emocional. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque elegante, e ela vestia um vestido vermelho que destacava sua figura. Seus olhos verdes, por trás dos óculos de aro fino, observavam tudo com uma mistura de expectativa e avaliação. Enquanto tomava seu café com canela, parecia refletir profundamente sobre suas próprias expectativas e o impacto que seus comportamentos tinham sobre os outros. A maneira como segurava a xícara com delicadeza contrastava com a firmeza de suas opiniões e a intensidade de suas emoções. A conversa começou de maneira casual, mas logo se aprofundou em temas mais complexos. Carlos, com seu tom calmo e ponderado, começou a refletir sobre a importância da generosidade e do sacrifício pessoal. Ele falou sobre como a doação, mesmo sendo um valor culturalmente respeitado, pode se transformar em uma ferramenta de controle e manipulação, quando imposta sem a devida comunicação e compreensão. Yasmin, com uma expressão que misturava preocupação e determinação, reagiu às palavras de Carlos. Ela compartilhou seus sentimentos sobre como suas próprias expectativas de doação e generosidade haviam moldado suas relações. A frustração dela com a falta de reciprocidade e o desejo de ser compreendida estavam claros em seu discurso. Ela falava de forma emotiva, ressaltando o impacto profundo que suas experiências pessoais tiveram em sua visão de mundo. Júlio, ouvindo atentamente, ofereceu suas perspectivas sobre a questão. Ele explicou como a percepção de culpa e obrigação pode criar um ambiente emocionalmente desgastante.
Falou sobre a importância de estabelecer limites saudáveis e de buscar um equilíbrio entre atender às expectativas dos outros e preservar seu próprio bem-estar emocional. Seu discurso era refletivo e carregado de empatia, revelando a sua compreensão das complexas dinâmicas que estavam em jogo. A conversa continuou, com os três personagens explorando suas ideias e experiências. A lua cheia no céu parecia acompanhar a profundidade do diálogo, refletindo a luz suave sobre eles. E sobre a mesa, como um testemunho silencioso das trocas emocionais e das introspeções compartilhadas. À medida que o café chegava ao fim, o ambiente estava impregnado de uma sensação de entendimento mútuo e de uma conexão mais profunda. A noite estava clara e tranquila, e o café da lua parecia ter se tornado um cenário perfeito para a reflexão e o diálogo sincero entre amigos que buscavam compreender melhor a si mesmos e aos outros. Capítulo 2. O peso da generosidade. A conversa no Café da Lua havia adquirido uma profundidade inesperada. A lua cheia, agora mais alta no céu, lançava uma luz pálida e refletiva sobre a mesa, criando um ambiente quase etéreo. O aroma de café e canela pairava no ar, entrelaçando-se com a tensão crescente entre os três amigos. Carlos Moedo, com seu olhar sereno, continuava sua reflexão sobre a generosidade. A generosidade, começou ele, é muitas vezes vista como um ato de doação, um presente dado sem esperar nada em troca. No entanto, também é importante considerar a forma como essas doações são feitas. Às vezes, o ato de dar pode ser mais sobre a nossa própria necessidade de nos sentirmos virtuosamente generosos do que sobre a real satisfação das necessidades do outro. Júlio de Castro, com sua expressão pensativa, escutava atentamente. Ele estava desempregado e seu olhar era uma mistura de preocupação e reflexão. Ele sabia que sua própria visão sobre a generosidade vinha de uma experiência pessoal complicada, onde a falta de recursos tornava os gestos de doação uma fonte de estresse e frustração. Mas, interrompeu ele, com um tom de urgência, não podemos ignorar que a generosidade começa no princípio das intenções. Quando se tem pouco para oferecer, a generosidade não deve ser medida apenas pelo ato em si, mas pela intenção por trás dele. Carlos franziu a testa. Entendo seu ponto, Júlio, mas há algo prático em dar presentes que deve ser considerado. Muitas vezes, o valor do presente é um reflexo tangível da nossa intenção. Se uma pessoa realmente valoriza a ideia de um presente, a ação em si pode ter um impacto significativo. Yasmin Lucélia Maranata, que havia escutado a troca com atenção silenciosa, agora interveio com um toque sutil de manipulação emocional. Carlos, você toca em um ponto importante sobre a prática de dar presentes. Mas, talvez, você não esteja levando em conta o que está por trás das intenções de Júlio. Para alguém que está em uma posição difícil, a generosidade pode ser mais sobre a forma como as intenções são percebidas do que sobre o ato em si. Carlos observou Yasmin com um olhar de compreensão misturado com ceticismo. Então, você sugere que a percepção das intenções é tão importante quanto a ação? E que isso pode mudar a forma como a generosidade é vivenciada? Yasmin assentiu, mas seu olhar parecia estar mais focado em Júlio. Sim, às vezes as intenções são interpretadas de forma diferente do que foram originalmente previstas. A generosidade deve ser sensível às circunstâncias e não ser uma imposição. O que você acha, Júlio? Júlio tomou um gole de seu café, ponderando suas palavras. Acredito que a generosidade é um reflexo da nossa intenção de ajudar e apoiar, independentemente dos recursos disponíveis. Quando temos pouco, o valor do que oferecemos pode não ser tão importante quanto o significado e a sinceridade por trás do gesto. O princípio da generosidade está em reconhecer as necessidades do outro e agir de acordo com o melhor que podemos oferecer, levando em conta o contexto e as limitações.
Carlos ouviu com atenção, sua expressão suavizando gradualmente. Entendo. Então, você está dizendo que a generosidade verdadeira não deve ser medida apenas pelo ato de dar, mas pela consideração das circunstâncias e das intenções por trás dele. Exatamente, respondeu Júlio, com um tom de satisfação. E quando estamos em situações difíceis, o que mais importa é a intenção de ajudar, e não o valor material do que podemos oferecer. Yasmin, observando a conversa, parecia satisfeita com a forma como a dinâmica estava se desenrolando. Ela sabia que a maneira como Carlos e Júlio discutiam a generosidade refletia as suas próprias lutas internas e suas formas de ver o mundo. A generosidade, disse ela com uma voz suave, deve ser um equilíbrio entre o desejo de ajudar e a capacidade real de atender a esse desejo. É importante que compreendamos e respeitemos a intenção por trás do ato, para que a verdadeira generosidade possa ser reconhecida e valorizada. A conversa seguiu com um tom mais conciliador, onde Carlos e Júlio encontraram um ponto de entendimento. O café começou a se esvaziar, e o ambiente tornou-se mais tranquilo, refletindo a paz que agora permeava a discussão. A lua cheia, ainda visível através das portas de vidro, parecia acompanhar o fechamento do diálogo com uma luz suave, como se abençoasse o entendimento alcançado entre os amigos. As palavras trocadas no café haviam lançado uma nova luz sobre a natureza da generosidade, mostrando que, muitas vezes, o verdadeiro valor reside na intenção e na compreensão mútua. São Paulo, 2024.